pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Graziele e esse é o Confusidades. Eu sou uma escritora independente, apaixonada por literatura e tudo que envolve o universo dos livros. E também de falar sobre as minhas confusidades, por isso que o nome do canal é esse, porque esse é o meu jeitinho. E no vídeo de hoje eu quero abrir o meu coração aqui pra vocês e falar sobre como é a vida de escritora e por que eu escolhi este caminho. E antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e, claro, me seguir lá nas outras redes sociais, porque nas outras redes sociais eu também falo sobre livros, escrita e sobre esse mar de confusidades que é a vida. Quando me perguntam por que eu escolhi ser escritora, a verdade é que a escrita sempre esteve comigo, desde pequena. Eu tinha uma brincadeira até engraçada que eu pegava as revistas, né? Minha mãe é cabeleireira e ela tinha muitas revistas velhas lá. E eu pegava essas revistas e começava a inventar personagens. Por exemplo, eu fazia um anagrama, Caras. Aí tinha lá o C, aí eu inventava o nome da personagem, Carla Pimenta não sei o que, inventava todo um personagem pra ela. E aí embaixo, André. Aí o André namorava a Carla, que André era assim, e essa era a minha brincadeira quando eu era criança. Eu inventava histórias e personagens através dessas revistas. A escrita sempre traduziu os meus sentimentos. Eu sempre consegui me descarregar através da escrita. Eu acho que a escrita era a minha forma de entender o mundo, a minha forma de compreender o meu lugar neste mundão da vida. Eu lembro que eu comecei a escrever aos 13 anos histórias. Eu escrevi a história do mundo da lua de uma menina que se descobre princesa na lua. Sim, algo bem imaginativo. Mas eu criei todo o mundo da lua, o mundo do sol, com clãs, com disputas de reino, enfim, uma coisa bem aventura. Eu escrevi essa história em cadernos e eu só fui encontrar essas histórias lá em 2020. Eu também lembro que no ensino médio, mais ou menos, ensino médio não, acho que eu tava na 8ª série, indo pro 1º ano, eu cheguei a escrever um romance, que eu não lembro muito bem os detalhes, mas também escrevi em folhas de caderno, que depois eu crampiei, mas este romance ficou com um ex-namorado de uma amiga minha na época, lá na 8ª série, e ele nunca mais me devolveu. Então eu não me lembro do que eu exatamente escrevi, mas é uma prova que eu escrevo desde que me entendo por gente. Porém, a vida acontece e eu parei de escrever. Eu continuei escrevendo os meus diários, nunca deixei de escrever meus diários. Todos os dias de manhã eu escrevo lá um pouquinho sobre como foi meu dia, sobre o que eu quero pro meu dia e acaba se tornando meu caderno de oração. Porém, eu parei de escrever histórias, porque eu não me achava capaz de desenvolver uma boa história, de escrever um bom livro. Eu sempre me achei incapaz de tudo. Eu sempre me achei um grande fracasso. Eu continuei leitora, continuei lendo os meus livros, nunca parei de ler, mas escrever realmente era só nos meus diários. Mas eu escrevia nos meus diários justamente porque eu precisava de alguma forma descarregar toda aquela confusão interna, meus medos e as minhas inseguranças em algum lugar. E as palavras sempre foi o meu refúgio, sempre foi o meu lugar para descarregar todo o peso do mundo ali. E sinceramente, pensando hoje, foram as páginas dos meus diários que me salvaram. Porque eu acho que se eu não tivesse os meus diários para descarregar tudo que eu sentia naquele momento, eu acho que eu nem estaria aqui. Mas mesmo assim, mesmo descarregando em tudo, na verdade eu precisava de terapia. Eu fui uma adolescente meio depressiva. Meio não, hoje eu percebo que totalmente depressiva. E eu não confiava em mim, não acreditava no meu potencial, não acreditava naquilo que eu podia fazer. Eu me achava uma péssima escritora. Então eu nunca tive essa segurança de falar, não, eu posso fazer isso, eu sei que eu posso. Nunca tive isso. Eu sempre achei que eu não podia, não dava, não é pra mim, as pessoas vão rir de mim, era a coisa que mais pegava assim, era o medo da opinião alheia, de escrever algo e as pessoas rirem da minha cara, as pessoas me acharem uma péssima escritora. Então o medo dos outros, juntando a minha baixa autoestima, me fez fugir da escrita.
me fez não escrever todas as histórias que estavam na minha mente. Só que, aos 19 anos, eu tomei um grande pé na bunda. Todo mundo tem uma história dramática, assim, de amorosa. E eu tive aos 19 anos. Eu era completamente apaixonada pelo meu ex-namorado. Tomei um pé na bunda e eu não sabia o que fazer com todo aquele sentimento e eu precisava cutucar ele de alguma forma. E aí eu criei meu blog Confusidades, que na época era no Blogspot. E aí lá ali eu comecei a escrever tudo aquilo que eu tava sentindo de uma forma indireta pro meu ex-namorado. Hoje eu penso, caramba, mano, eu era muito infantil, mas mesmo assim foi uma válvula de escape pra mim. Só que o Confusidades, ele acabou se tornando o meu blog da TPM. Lá eu transformava os meus diários em algo público, porque todos os textos que eu escrevia nos meus diários, eu comecei a escrever no blog e publicava para todo mundo ler. Eu escrevi muitas indiretas para muitas pessoas no meu blog. Teve uma época que, nossa, a pessoa me machucava, me chateava por alguma coisa, eu ia lá no blog, escrever e mandar indiretinho em forma de texto. Mas pelo menos eram textos poéticos. E todos os meus textos do Confusidade sempre eram textos dramáticos, depressivos, assim, mais depressivos do que eu gostaria, tristes. E aí eu sempre chorava ao escrever, fazia aquele drama em cada texto, mandando uma indireta pro amigo X, pro amigo Y, por um interesse amoroso W. E aí, ele virou o meu blog da TPM e eu via ele dessa forma. Uma forma de descarregar tudo aquilo que eu sentia e de mandar em direta para as pessoas. Mas escrever histórias? Não, eu ainda não estava pronta. Às vezes, eu escrevia algumas crônicas no meu blog, mas crônicas também em forma de indireta. Mas histórias mesmo, eu não me sentia pronta, não me sentia uma escritora de verdade. E eu tinha vergonha de falar que escrevia. Só que aí chegou a pandemia. Em 2020, eu encontrei aquele meu livrinho do Mundo da Lua e aí eu reli todo aquele manuscrito em papel sulfite, no caderno. E aí eu li e pensei, caramba, fui eu que escrevi isso aqui, que história legal. E eu falei, eu vou publicar. E aí eu pesquisei como que publicava aquilo de forma independente e publiquei pela Amazon, no formato e-book. Publiquei sem revisão, sem muito detalhe, publiquei da forma que estava. Da forma que eu escrevi aos 13 anos, eu publiquei o meu livro. E quando eu li aquele livro e entendi que eu criei aquela história, que eu criei aquele mundo, eu percebi que eu podia sim ser escritora, que eu era sim criativa, que eu podia criar novas histórias, novos personagens. Eu percebi que eu podia ir além. Acho que ali foi o despertar uma chavinha no meu coração, uma chavinha na minha cabeça que eu podia sim, apesar dos medos, apesar das inseguranças. E também o fato que em 2020 já tinha algum tempinho que eu estava fazendo terapia. Então eu acho que eu estava muito mais preparada e muito mais confiante em mim por conta do meu processo terapêutico. Então eu acho que foi depois da terapia que eu entendi que eu podia mais. E de 2020 pra cá, eu escrevi novas histórias. São 4 livros publicados, um em processo de revisão e outro que eu estou na metade do livro, eu ainda estou escrevendo para chegar no final, que inclusive é a continuação daquele livro que eu escrevi aos 13 anos de idade. Tô com alguns projetos aí que eu espero poder divulgar para vocês logo. Algumas leitoras muito queridas que eu criei uma amizade, outras autoras que eu também criei uma amizade junto com elas, encontrei autoras ali do mesmo nicho de ficção cristã que eu, e aquilo deixou meu coração bem quentinho, porque eu percebi que eu não estava sozinha neste universo. Poder entrar neste mundo, conhecer leitoras, conhecer autoras, faz eu ter mais coragem de continuar. Não é fácil ser escritora, porque ser escritora é sentir demais. É transformar cada dor em palavras, cada sentimento em um parágrafo, cada vivência em uma história. É observar demais, é até, de certa forma, fofocar. E quando você sente demais, você também dói demais. Dói
demais. Eu queria às vezes sentir um pouco menos, mas eu acho que se eu sentisse um pouco menos, eu não seria escritora. E gente, cuidado a se aproximar de uma escritora, porque quando você se aproxima de uma escritora, certeza que daqui a pouco você se torna um personagem. Mas por que que eu escrevo? Eu escrevo porque eu preciso. Porque é escrevendo que eu me encontro, que eu entendo quem eu sou, que eu curo as minhas feridas. É escrevendo que eu consigo me curar. E é por isso que eu vou continuar escrevendo independente de tudo, porque eu acho que sem a escrita eu nada seria. Eu acho que sem a escrita eu não teria a minha válvula de escape desse mundo maluco que nós vivemos. Sem a escrita eu não teria uma forma de descarregar todas as confusidades que estão aqui, ó, na minha mente. É fato que ser escritora independente no Brasil não é fácil, mas quando apenas uma leitora me manda uma mensagem falando que o meu livro tocou ela de alguma forma, aquilo tudo vale a pena. Porque se a minha história chegou em apenas um coração, tudo faz sentido pra mim. E eu acho que eu vou continuar escrevendo até eu tiver os meus 100 anos de idade. Eu vou precisar escrever para continuar vivendo. Então eu vou escrever até o fim da minha vida, mesmo que seja nos meus diários, mesmo que seja sem publicar, mesmo sendo uma escritora fracassada, mesmo não escrevendo bem. Eu preciso escrever e continuarei escrevendo. E é isso, gente. É um vídeo de desabafo sobre a escrita e o porquê que eu sou escritora. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like, comentar aqui embaixo se você concorda comigo, se você se identifica comigo. E se você quer ler um dos meus livros, é só clicar no link que tem aqui embaixo que você vai chegar lá na Amazon e encontrar todos os meus livros. E não se esquece de se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais para acompanhar essa caminhada cheia de palavras, de sentimentos e, claro, de muitas confusidades. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.